Graças a Deus. Uma boa noite na graça, na paz e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez convosco, depois de alguns dias, o pastor Francisco Nazareno. Ao longo de 36 anos batalhando nessa Transamazônica, transmitindo a palavra de Deus àqueles que de boa vontade acreditamos, de coração gostam de ouvir a verdade. O nosso programa, só o título já diz alguma coisa para nós, que é a palavra original. Dispensa comentários, porque vocês já me ouviram muitas vezes dizer por que a palavra original. Nós cremos que a palavra original é aquela cuja origem é da boca de Deus. Então nós podemos ouvir muita gente citar passagens bíblicas e dizer que está pregando a palavra de Deus, interpretando, torcendo, deturpando as Escrituras, puxando, como diz o ditado aí fora, a brasa para debaixo do seu espeto e querendo que Deus aprove aquele tipo de coisa. Deus não tem obrigação com a pregação de ninguém se ela não tiver autorizada por Deus e não estiver sendo dita a verdade do jeito que Deus diz. Então aí está, de segunda a sexta-feira, às 20h30, a palavra original. Nos esmeramos, tanto pastor Francisco Nazareno, como pastor Gerson Nazareno, como o evangelista irmão Jason, como o nosso apóstolo, o nosso pioneiro da mensagem no Brasil, pastor Joaquim Gonçalves Silva, que nós temos seus programas gravados, como vocês ouvem também dos irmãos que estão ali na rua 13 do Mutirão, usando programas do pastor Joaquim. Ele é o nosso pioneiro da mensagem. É o pastor do tabernáculo que está em Goiânia, cuja página, quem quiser ouvir alguma coisa do tabernáculo de Goiânia ou do pastor Joaquim Gonçalves, a página é www.tabernaculodafé.org.br. Esse é o site do Tabernáculo de Goiânia. Então, se você ouvir alguém dando essa página aqui em Altamira, dizendo que é página deles, isso não é verdade. E nós, quando falamos que vamos pregar a palavra original, teremos que primar pela verdade, porque o próprio Deus não diria uma coisa que não é verdade. Portanto, todos que querem pregar a palavra de Deus estão obrigados a assumir um compromisso real com a verdade e dizer nada mais, nada menos do que a verdade. Por quê? Vocês devem estar estranhando hoje, porque a primeira coisa que eu faço é dizer a escritura que eu vou ler e dar um prazo para vocês pegarem as Bíblias de vocês, ali no armário, na estante, na prateleira ou em cima da mesa, aonde ela estiver, para abrir, para acompanhar a leitura. E desta feita, eu quero ler João, capítulo 8, versículo 32. Pensam vocês numa escritura conhecida e que nunca perderá o seu valor. Até mesmo o nosso presidente do nosso país gosta de usar essa escritura. E eu acho muito bom e fico feliz
em que nós tenhamos um presidente que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e faz citações das Escrituras para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Pois nós temos cidades nesse país que, quando foram fundadas, foi sob os auspícios, cuidado dos fundadores de colocar o título de Cidade Luz. Hoje é uma cidade tenebrosa, a capital da bandidagem e a Sodoma brasileira. E agora? Quando o povo se prepara para servir a Deus, eles têm que ter os olhos muito abertos, porque o diabo vai querer passar na frente e vai querer ser servido. Eu disse João 8:32. Para muitos dos nossos ouvintes que já conhecem as Escrituras, sabem o que está escrito lá. Enquanto vocês procuram, nós queremos ouvir pelo menos um boa noite do pastor Antônio Alves da Silva, que está em Santarém. Boa noite com Jesus. Como o pastor Francisco abriu o programa, dizendo: a paz, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Este é o meu desejo. E nós temos um outro versículo na Bíblia que nos inspira muita confiança. Em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Nós confiamos em Deus. Da mesma forma que o pastor Francisco Nazareno prega aqui, mostrando a verdade para o povo, este é também o nosso lema em Santarém e região, onde Deus tem colocado sob a nossa responsabilidade de pregar esta mensagem, expressando toda a verdade na qual o profeta de Deus para esta era pregou. Este é o nosso compromisso, cumprir com a verdade. Que Deus continue vos abençoando. Vamos continuar ouvindo a pregação do pastor Nazareno e com muita atenção. Com certeza seremos abençoados. Graças a Deus. Vocês ouviram a saudação do pastor Antônio Alves da Silva, que está na cidade de Santarém. E pastoreando também a cidade de Alenquer, município de Alenquer de Óbidos, por ali assim. Pois bem, creio que vocês que desejam acompanhar já encontraram João 8:32, um versículo pequeno que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Graças a Deus. É claro que tem muita gente que está usando a nossa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nossa mensagem de hoje, que é a verdade, com apenas porcentagem da verdade. Olha, todo mundo já sabe, como ensinou o profeta, que a maior mentira que existe é aquela que tem maior quantidade de verdade no bojo da história. Uma história de onça que começa dizendo que uma onça de 70 quilos conseguiu comer e colocar dentro da sua barriga toda a carne de um boi que pesava 140 quilos. Isso não tem lógica. Todo mundo já vai dizer: epa, essa é muito cabeluda, vamos caçar outra, porque essa aí não dá para ocupar o tempo. Uma onça pesa 70 quilos, conseguiu comer toda a carne de um boi de 140 quilos? Então aí está. Tem história que não tem nem 20% de verdade nela. Tem história com 90% de verdade nela. Já ficou meia perigosa de alguém engolir aquilo como verdade. E agora?
E uma história com 99% da verdade, ela está com 99% de chance de enganar, de fazer com que a pessoa que ouviu saia teimando que ouviu a verdade. É certo ou não é? Aí está, 99% de verdade, mas ainda não é toda a verdade. Não é 100%. E quando Mateus capítulo 17, versículo 11 foi prometido, Elias diz que Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. Não era uma restauração de 99%. Ele restauraria o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é Pai, Filho e Espírito Santo. E a ordem batismal de Mateus 28, 19 está bem clara para fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é repetindo os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. É usando o nome do Pai, o do Filho e o do Espírito Santo. Então, para conhecer a verdade, toda a verdade, tem que ser 100%. Porque senão, como é que vai ficar em Mateus 4:4? Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é a verdade? É. João 17:17. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas, conforme citei Mateus 4:4, é toda a palavra que sai da boca de Deus. É, portanto, necessário conhecer toda a verdade. Por quê? Se eu conheço a verdade parcialmente, como é que eu posso garantir a minha liberdade naquele dia em que eu terei que deixar o meu corpo físico para partir para o além? Eu estou livre para partir, para subir, ou estou preso e descerei para as prisões que estão embaixo? Ouça atentamente. Então nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se a palavra que sai da boca de Deus é que é a verdade, então nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a verdade. E é conhecendo a verdade, nunca de forma parcial, mas toda a verdade, que o homem é liberto, está totalmente livre para alçar voo nas alturas. E por quê? Cada denominação, cada religião, cada segmento de fé, cada ponto de doutrina apresenta uma porcentagem da verdade. Para dizer bem a verdade para vocês, tem denominação aqui, igreja evangélica na nossa cidade, que não tem nem 25% da verdade. Um pregador que sobe no púlpito e diz que uma mulher vestida numa roupa sumária, que nem cabe ela dentro, cabelo cortado, toda pintada que nem índio em pé de guerra, vai dizer para mim que essa pessoa prega a verdade? Ainda dizer que ela está vestida, que está bem, que está salva? Então esses não enganam ninguém. Está todo mundo dizendo, eu não vou sair da minha igreja romana para me meter nessa evangélica aí que está pior do que os católicos. Que tal? É necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo.
Ai daqueles religiosos e daqueles pregadores que tiveram a oportunidade de anunciar a verdade para as pessoas e ficaram embramando, enrolando, escondendo a verdade das pessoas por conveniência, seja ela do calibre que for. Conveniência financeira. Você já pensou um pregador que não tem coragem de pregar a verdade para a pessoa, com medo dele ir embora da igreja dele e ele perder a contribuição dele? Isso deveria estar trabalhando, caçoando para ganhar no suor do rosto o pão dele, velho. Vai para o seminário, sai de lá um doutor e diz que vai pregar a verdade e não prega nem 30% da verdade. Essas pessoas que ouvem tais pregadores nunca serão libertas. Porque a verdade é que liberta. É ou não é? É. Se é a verdade que liberta, por que eu estou ouvindo uma pequena porcentagem da verdade e vou dizer para os outros que estou livre? Estou livre do quê? Se o que mente, ninguém repreende. Se a mulher veste sumariamente, ninguém repreende. Se o homem faz negócio mal feito, compra fiado e não paga e ninguém repreende. Se ele se comporta mal, ninguém repreende. E essa pessoa está conhecendo a verdade e vai ser livre do quê? Que verdade ela está ouvindo? Então nós estamos vivendo nos últimos dias. É hora de verdadeiros pregadores entrar em desespero e começar até a gritar com as pessoas. Por amor das suas almas que vocês estão levando aí dentro do coração. Não se iludam com religião de quem quer que seja. Ouça a palavra de Deus e procure ouvir toda a palavra que sai da boca de Deus, porque é toda a verdade, e é a verdade que te deixa totalmente livre deste mundo e pronto para ser recebido por Deus. Tá certo? Este é o nosso desejo, de todo o nosso coração, transmitir essa verdade. Não podemos obrigar as pessoas a ouvir a verdade, não podemos obrigar as pessoas a obedecer à verdade, mas podemos pregar com a autorização divina, com a unção do Espírito, e dizer toda a verdade para as pessoas, e depois pedir que Deus cuide de cada alma que ouviu a verdade, para que não tome posição errada contra esta verdade. Se a verdade liberta, a mentira faz o quê? Se a pessoa está pregando um dogma de igreja, um credo de igreja, uma interpretação religiosa acerca da Bíblia, ele está pregando a verdade? Não, está mentindo. E se a verdade liberta, a mentira faz o quê? Prende, escraviza. E o pior de tudo, é um engano. A pessoa intelectualmente está pensando que está livre e fisicamente ela vai descobrir depois que ela nunca foi livre porque nunca conheceu a verdade. Meu Deus, tenha misericórdia de mim e de todos os nossos amados e preciosos irmãos e ouvintes para segurarem essa verdade com toda a força de suas almas. Continue ouvindo a palavra original, de segunda a sexta-feira, às 20h30 da noite. E se desejar conhecer mais de perto esta palavra original, o endereço é Travessa Luiz Coutinho, número 990, bairro da Brasília. A antiga Rua do Café Rodeio, número 990. Toda quarta, sexta e domingo às 19 horas, com a escola dominical às 8 da manhã, você pode aproximar-se e inclusive aproveitar sua ida na igreja para conhecer e ouvir de perto e solicitar literatura ali, que nós temos literatura para distribuir para aqueles que nos ouvem gratuitamente. Está certo? Se desejar entrar em contato conosco, o telefone que também atende via WhatsApp é 99207-3704.
Passe a sua sugestão, faça seu pedido de oração, ou pedido de literatura, ou pedido de visita. Apenas se identifique e dê o seu endereço. No mais, que Deus vos abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Antônio Alves, lá de Santarém, que está conosco, também dá o boa noite deles para cada um dos nossos ouvintes, que amanhã ele estará voltando para a sua cidade. Acabamos de ouvir um programa que esclarece, que ilumina, que traz a verdadeira luz da palavra. Então os nossos programas sempre são assim. Tira a dúvida, tira toda a interrogação e te abençoa da maneira que você possa confiar. Então que Deus vos abençoe. E se for para Santarém, algum de vocês quer nos conhecer, só passando por aqui, nesse programa você fica sabendo o nosso endereço lá, onde nos encontrar. Se comunique com o pastor Nazareno, que ele passa os nossos telefones e vocês entrarão em contato conosco lá e continuará ouvindo o que vocês têm ouvido aqui neste programa. Deus vos abençoe e continue convosco no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos ficar com o hino com a irmã Isabel e o conjunto Há um Dever. Cremos nós ser o dever de todos que conhecem a verdade transmiti-la para os outros. Deus os abençoe.